Fala, Thiago, muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui, cara. Obrigado por aceitar o convite da Super Varejo para esse bate-papo. Boa noite. Fala, tudo bem, Gatti? Boa noite. Boa noite para todos aí que nos assistem aí nessa super live da Super Varejo. Prazer falar com vocês. Conta um pouco aí, quem que é o Thiago? Conta um pouco da sua história aí até a gente chegar no iceberg. Bom, você tem o Carioca da Gema, eu sou o paulista da Clara. Nascido e criado aqui em São Paulo. E no ano de 99, quando começou a ideia e a história do bug do milênio, você deve se lembrar, eu acabei entrando na área de tecnologia. Então, fui trabalhar com... Eu fiz o primeiro curso em 99, bem quando tinha essa história do bug do milênio. Aí eu fui trabalhar com montagem e manutenção de computadores. E no ano 2000, eu entrei no IG, que foi o primeiro provedor de internet gratuita no Brasil. Trabalhei um tempo no IG, do IG fui para o UOL, do UOL fui para HP. E aí eu passei uma temporada em banco, né? Trabalhei no Itaú BBA e no Banco 24 Horas, da Tecban. Então, eu sou um típico nerd, um cara de tecnologia, que acabou caindo de cabeça aqui e meio do nada nessa história de venda de carnes e no segmento de alimentação. Mas eu sou um cara de tecnologia. Legal. E aí quando que surgiu o iceberg na sua vida? O iceberg foi um acidente de percurso. Na verdade, a ideia do iceberg nem foi minha, foi da minha esposa. Em 2017, a gente estava passando um baita perrengue em casa, estávamos os dois desempregados, era uma sexta-feira, aniversário de casamento, olha só. E aí a gente entrou naquele embate que só deve acontecer na minha casa, não deve acontecer na casa de ninguém, do tipo, vai no açougue. E aí a gente ficou naquela briga, né? Quem vai no açougue? Vai você, vai você. E aí a gente chegou num empate técnico e decidimos ir os dois. E aí, no caminho do açougue, nunca me esqueço dessa cena, Gatti. Tava subindo a Avenida Paz de Barros, na Moca, e ela virou para mim e falou, você faz aplicativo para todo mundo, por que você não constrói um aplicativo para a gente não precisar ir mais no açougue? E aquilo foi um baita do insight. Eu fui até o açougue, assim, pensando nisso, falei, é verdade, em 2017, você até tinha um iFood, mas não tinha nenhuma grande empresa que fazia delivery de açougue. Ninguém fazia. E enquanto eu estava ali na fila do caixa, eu estava pesquisando, olhando em volta, e aí eu vi, né, o iPhone, meu iFood, o iPad, eu falei, vamos lançar o iceberg. Eu voltei para casa correndo, sentei na frente do computador, registrei o domínio, e aí eu mesmo montei uma página bem simples. Coloquei um formulário, digite seu CEP, telefone e e-mail, que entregamos carnes em até 2 horas. E aí aí comecei a mandar por grupos de WhatsApp, Instagram, e para minha surpresa, eu sempre fazia isso quando eu tinha alguma ideia e tinha pouquíssima gente que se cadastrava. Mas para minha sorte, dessa vez 200 pessoas se cadastraram no final de semana. Então eu falei, parece que tem mais gente com essa mesma dor, né, de não gostar de ir no açougue. Então, eu peguei esses 200 contatos, eu fui até um supermercado próximo de casa, uma grande rede de varejo, fotografei os produtos, voltei para casa e comecei a mandar a mensagem via WhatsApp para essas pessoas. E no mesmo dia eu comecei a vender. E aí como é que foi a evolução? Porque aí você virou B2B, né? Quando você começou a desenvolver. Conta pra gente essa passagem aí desse primeiro... de pegar a carne no mercado para começar a estruturar melhor uma operação. Bom ponto, viu, Gatti? Logo depois que eu lancei o aplicativo para o consumidor final, eu recebi um convite para fazer um pitch, que é uma apresentação para investidores na Prefeitura de Guarulhos, bem próximo aqui de São Paulo. E nesse pitch estava o prefeito, vereadores, e tinha uma galera bem qualificada, alguns investidores, pessoal do Google. E no meio de 200 apresentações aquela noite, foi uma noite bem cansativa, bem extensa, só de startups, a gente acabou ficando com o primeiro lugar. A gente venceu aquela noite de pitch. Então o pessoal que era do Google me procurou e falou, vai ter um programa no Google, aqui em São Paulo, pela Startup Farm, que é uma aceleradora dentro do Google. Aplica o iceberg lá dentro e boa sorte.
E eu me apliquei lá e, sei lá, foram 1.200 empresas que se inscreveram e eles selecionaram 6 empresas. E o iSwog foi uma delas. Então, no comecinho de 2018, eu já estava numa aceleração do Google. Essa aceleração foi um período bem intenso, de 6 meses. E durante esse período, enfim, tive mentoria de grandes executivos, gente realmente muito qualificada. E era meio que um mantra na aceleração do tipo, cara, foca no atacado, foca no B2B, que as receitas são maiores, que as vendas são melhores. Sim. E aí a gente acabou virando a chave. E fizemos, então, a operação B2B. Para minha surpresa, Gatti, foi uma operação que cresceu bastante, foi bem sucedida. Nos 2 primeiros anos de operação, a gente completou 3 anos agora de empresa, mas os 2 primeiros anos a gente praticamente viveu só de atacado. Então eu fazia intermediação entre frigoríficos, distribuidores, com toda a rede de food service, bares, restaurantes, lanchonetes, padaria, e a gente cresceu assim. Aí no caso Brasil todo? Só São Paulo, estado de São Paulo. Só que muito rapidamente a gente chegou numa base de 3.500 lojistas. Então a gente começou a vender para essa galera, fazendo essa intermediação, e eu confesso que assim, esse ano seria o ano que a gente realmente iria decolar no atacado, porque a gente vinha crescendo uma média de 300 novos lojistas por mês comprando. E isso, de fato, gera um volume muito grande de vendas. E, inclusive, em janeiro a gente lançou uma operação chamada iSwog Bank, que era uma maquininha, a gente lançou linhas de crédito para lojistas, enfim. 2020 seria o ano da gente realmente avançar no atacado. Que hora, hein? Que hora, né? Que hora. E, cara, com a Mas aí você fazia... E aí você trabalhava o quê? Com açougue parceiro? É isso? O açougue... No atacado, a gente fazia intermediação de frigoríficos para lojistas. Direto, então, entendi. Exato, é só intermediação de frigoríficos, distribuidores, das marcas para os lojistas. E a gente funcionava como uma espécie de um busca-pé. Esse sempre foi o nosso conceito, né? Ser um comparador de preços da carne. A gente fez isso muito bem no atacado, mas aí, enfim, a gente acabou tendo que mudar um pouco a estratégia esse ano. Com a chegada do Covid, Gatti, a gente teve uma queda de 95% nas quedas. Foi uma parada brutal pra gente. Era fazer isso ou quebrar. E aí, como é que foi essa mudança, então, de operação? Como é que começou a mudança de operação para o B2C? O que teve que mexer na estrutura? Bom, toda a estrutura da empresa ela estava focada no atacado. Então, a gente tinha todas as engrenagens, a gente tinha a plataforma rodando no B2B. Quando a gente começou a ver esse movimento, Europa, Ásia, né, tudo que estava acontecendo lá fora, a gente já estava prevendo que isso ia chegar com força aqui no Brasil. Então, a gente se antecipou. A plataforma do iSwog, a gente sempre teve uma estratégia de gerar muito lead. O site sempre teve muito acesso. Ano passado foram mais de 2 milhões de acessos no site, mas de pessoas que eventualmente queriam comprar para casa e não conseguiam. Só conseguiam, enfim, só tinha preços de atacado. Então a gente fez o quê? A gente acabou criando algumas engrenagens para coletar lead. Então, mesmo quando o site do atacado estava no ar, eu tinha lá um formulário para pessoa física, digite seu CEP, telefone e e-mail. Eu mantive isso desde o início, desde 2017. Quando a gente viu que a coisa ia embaçar, que ia fechar tudo, a gente fez um movimento muito rápido, cara. Foi coisa assim de uma semana. Para ser mais exato, foram 3 madrugadas que a gente trabalhou para colocar uma plataforma nova no ar. Então, o que nós fizemos? Eu peguei alguns açougues que a gente vendia carne para eles. Eu pedi para os caras, traz aí a lista de preço de vocês, que a gente vai começar a fazer o delivery para o consumidor final. Então foi muito rápido. A gente lançou no dia 20 de março esse ano a operação de delivery. A gente não abandonou a operação de atacado, mas assim, despencou as vendas. Foi um negócio realmente muito ruim. Em todos os bares e restaurantes fechados, né? Todo mundo fechado, a maioria não estava preparada para operar no delivery, então esses caras pararam de comprar carne. Então o que a gente fez? Rapidamente ativamos os açougues, lista de preço e, cara, a gente usou uma estratégia muito agressiva. A gente abriu o CEP do Brasil inteiro para fazer venda. E assim começou a história do Mas sem ter parceiro, né? Você não tinha parceiro ainda. Cara, essa foi uma das coisas mais malucas que a gente fez e que deu muito certo. A gente sabia que, enfim, o Covid ia afetar o Brasil inteiro. E então
a gente criou esse portal, a gente pegou os preços. Assim, a vantagem de você trabalhar com a carne fresca é que as pessoas, de maneira geral, elas não se preocupam muito com a marca. Então, a pessoa quer peito de frango, carne moída, mas ela não... Enfim, a maioria das pessoas não se preocupa. Então, a gente fez um site super genérico, que eu sabia que eu poderia comprar produto de qualquer lugar do Brasil. A gente habilitou os CEPs, a gente colocou um markup, enfim, para poder segurar qualquer tipo de variação de preço, e a gente mandou bala. Então, assim, entrava o pedido, compensava o dinheiro na conta da empresa, a gente já começava a ligar para os açougues e, cara, ó, você entrega, se você não entrega, posso mandar o motoboy retirar? E é assim que a coisa começou a crescer. Foi totalmente improvisado e foi uma loucura esse ano. E aí, então vocês pegavam o açougue pelo CEP do comprador, né? E aí faziam uma busca do açougue próximo e aí entregavam. Pelo CEP do comprador. Foi tão rápido que, assim, a gente passou de 500 cidades, assim, de procura. Foi muito rápido. Só que algumas cidades não fazia sentido, porque realmente o frete ficava muito caro, a gente não conseguiu bons parceiros, mas a gente chegou, durante a pandemia, a entregar em quase 90 cidades. Então, foi praticamente todas as capitais do país e algumas cidades maiores vizinhas, né? Quando começou a ter esses problemas de padronização, a gente começou a conversar com alguns frigoríficos para ver a possibilidade da gente fazer uma operação de venda de carne industrializada, com CIF, congelada, embalada a vácuo. Então, assim, em algumas regiões a gente começou a fazer isso. Na verdade, a gente acabou criando até um conceito aqui que a gente apelidou de Dark Açougue, que, enfim, é inspirado nas Dark Kitchens, que são essas cozinhas invisíveis, e a gente criou um conceito similar, que é o açougue virtual. Então, comecei a comprar carne industrializada, a gente começou primeiro com a linha de churrasco, que era uma linha mais fácil de você, enfim, ter padronização, e aí, na sequência, a gente acabou lançando uma linha própria de carne do dia a dia. Então, as 83 cidades que a gente atendia, a gente acabou dando um passo para trás, a gente parou de atender todas as cidades e a gente focou onde tinha muito volume, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, hoje a gente faz toda a Grande São Paulo, até Campinas, e toda a Grande Rio, né, até Niterói e a Baixada Fluminense. E o sistema de franquia? Bom, o sistema de franquia, ele começou assim, de novo, de uma maneira também despretensiosa. Rapidamente a gente ficou com uma fila imensa de pessoas querendo fazer a franquia. Óbvio que normalmente as capitais acabam crescendo mais rápido, né? Hoje a gente está com quase 90 pessoas aqui que a gente está conversando, querendo montar a franquia. A gente está indo para 8 unidades agora, né? Aqui na Grande São Paulo e mais uma no Rio de Janeiro. Esse modelo de franquia é um modelo de baixo investimento. É um investimento de R$45 mil, que já contempla carne, freezers e todos os itens acessórios. Tudo que eu tenho no meu site hoje à venda, a gente coloca dentro desse pacote básico. Tá, e aí você tem 8, você falou onde são as 8? São todas em São Paulo, no Rio? Então, uma no Rio de Janeiro agora, a gente está montando uma em Copacabana, que é uma base própria nossa, que vai abastecer todo o Rio de Janeiro. A gente já tem um parceiro logístico que fica no Recreio dos Bandeirantes, mas assim, para efeito de comparação, é como se ficasse em Interlagos para abastecer toda São Paulo. Então, é muito distante. Então, como a nossa base de clientes está muito concentrada ali em Botafogo, Ipanema e em Copacabana, a gente acabou criando bem em Copacabana. Então, além dali, a gente tem aqui em São Paulo, tem Morumbi, na Consolação, Belém, Moca, Vila Maria, tem uma unidade em Jundiaí e agora a gente está montando uma em São Caetano também. E aí como é que funciona? O cara ele só trabalha com congelado, né? Com a linha só de congelada da açougue. E aí o mix? O mix é completo? O que tem nesse mix aí? A gente se preocupou em fazer um mix bem completo. Basicamente, ele está dividido em produtos do dia a dia, que são os cortes comuns, né, que você come na mistura da janta e do almoço. A gente tem uma linha mais premium, que aí você tem gados como Wagyu, você tem Angus, são carnes mais nobres, de várias marcas. Hoje, para você ter ideia, a gente tem 26 marcas na plataforma. Tem bastante coisa e todo mês a gente vai lançando produtos novos.
E uma coisa curiosa, Gatti, a gente tem também uma linha vegana. Então eu tenho proteína vegana, hambúrguer, almôndega, carne moída, e por incrível que pareça, os veganos eles já representam 20% das vendas da nossa plataforma. Então a gente cresceu muito, né, o consumo. Cresceu demais e, enfim, a gente acabou... No começo eu fui até meio receoso, falei, putz, colocar vegano com carnívoro não vai pegar bem. E na verdade a gente viu que essas pessoas, esses clientes, eles tinham dificuldade de comprar essas carnes. Então a gente, nesse conceito nosso aqui, de entrega rápida, e tem um diferencial. Hoje as lojinhas do açougue, elas ficam abertas todos os dias até meia-noite. Então você não consegue comprar açougue e nem supermercado mais esse horário. E, por exemplo, de final de semana, a gente tem operado aqui até 2, 3, 4 horas da manhã e vende, cara. Todo final de semana a gente entrega de madrugada, que a galera, enfim, tá fazendo churrasco, tá fazendo os eventos da família e acaba precisando repor algum item. E aí a gente vai lá e entrega. Muito legal isso. E aí, então, as entregas ficam a cargo do franqueado, né? Ele trabalha com todo o mix e ele pode começar com investimento baixo aí, esse ponto de distribuição, né? E eu sei que você fez uma parceria com o Davó Supermercados. E aí eu queria saber como é que funciona essa parceria, como é que surgiu isso, que esse é um case dentro do case, né? Eu acho que isso é muito legal. O que a gente percebeu, Gatti, é que, enfim, existe um movimento dos grandes frigoríficos entrando no delivery, na última milha, que enfim, é a milha onde a gente atua, né, que é para o consumidor final. Então, durante um tempo, a gente ficou assim, putz, vamos lançar uma linha própria e vamos competir com os caras? Será que vai pegar mal com algumas marcas? Porque a gente vê o seguinte... Cada marca está fazendo o possível para sobreviver, né, no meio da crise. Então a galera começou a fazer entrega. Então a gente falou, então se as marcas que eu estou vendendo aqui no meu site também estão entregando para o consumidor final, por que não ter uma marca própria? E então a gente acabou lançando, a gente fez uma parceria com um frigorífico aqui em Guarulhos, que fez toda a linha do açougue. Então a gente tem uma linha grande agora de dia a dia e uma linha premium. A gente acabou criando uma marca, né? Enfim, o 100% carne do açougue, e a gente começou a fazer essa venda. Para nossa surpresa, algumas redes começaram a nos procurar por conta dos produtos para o autosserviço, porque é difícil, mesmo as grandes marcas, sei lá, você pega uma BRF, que tem Sadia, Perdigão, eles não têm proteína de boi. Aí, sei lá, você pega outras marcas, não tem proteína de ave, e assim por diante. A gente fez a linha completa. E a intenção, né, e por exemplo, essa conversa com o Davó, ele começou da seguinte forma. Um supermercado, ele tem o açougue, que normalmente é uma estrutura cara e muitas vezes ela não se paga. Em contrapartida, você tem o autosserviço ali, que, enfim, aquelas bandejinhas que a pessoa vai, se serve, leva para casa. Então, para quem já está acostumado com o autosserviço, a gente acabou criando uma opção a mais para os supermercados. Por quê? Aí o supermercado não precisa ter uma estrutura cara de açougue, o açougueiro, aquela turma toda. E, na verdade, não é que a gente quer atravessar isso, a gente quer ser complementar. Às vezes você tem um supermercado que tem produtos muito bons, frescos, mas não tem uma linha premium. E a gente consegue ter alguns cortes aqui que são bem diferenciados. Então, eu vendo Tomahawk, eu vendo, sei lá, o Prime Rib. São cortes que a gente já consegue fazer porcionado para vender no supermercado, que o supermercado não vai ter, entendeu? Então a gente acabou fazendo isso. Essa negociação com o Davó está abrindo várias portas, né? Tem várias redes que a gente está conversando. E a intenção, sim, é entrar com esses produtos nos supermercados, né? E acho que aí a conversa com vocês ela é num momento super bom para a gente. Por quê? A gente também quer fazer com que esse supermercado seja um ponto de distribuição para o nosso Dark Açougue. Porque assim, eu já estou com os meus produtos lá dentro, já tenho, enfim, vai estar espalhado por várias regiões. Eu só preciso que o mercado ele faça uma adesão a esse nosso sistema e autorize que eu vá lá retirar a mercadoria, né? Então é bom porque aumenta o giro do supermercado, é bom para a gente porque aumenta a nossa capilaridade e faz com que todo mundo ganhe, né, nessa cadeia. Tá, então são com todas as lojas do Davó? Ou alguma específica? A gente deve começar um piloto agora na loja de Mogi. Tá. E aí vocês cuidam só da parte. Aí vocês cuidam só da parte congelada, então.
seus cortes de dentro do Congelada. supermercado. É como se fosse não uma franquia, porque é uma outra operação, mas é como se fosse uma franquia. Se eu for um franqueado, eu vou ter os mesmos produtos que você vai colocar lá no Davó, é isso? Isso, a gente a priori vai começar com toda a linha do iSog, né, que é a linha própria. E, por exemplo, nessa situação do Davó, eu posso escolher o mix de produtos que eu vou colocar lá. Agora, por exemplo, se eles já trabalham com Sadia, Perdigão, com os produtos que eu tenho, não faz sentido eu colocar, porque aí eu vou competir comigo mesmo ali dentro. Mas a gente tem autonomia para decidir quais cortes a gente vai colocar. Então isso é bacana, porque, enfim, além de eu ter um espaço com as minhas carnes, eu posso colocar um pão de alho, um tempero diferente, uma linguiça artesanal, que vai ajudar, inclusive, para o mix para o consumidor que está indo no supermercado, que vai ter mais variedade de produtos.